Olá pessoal, eu sou o Luiz e esse é o canal Mano no Livro. Depois de muito tempo de ausência aqui nesse canal, se você nunca apareceu por aqui, seja bem-vindo. E quem já me acompanha sabe que faz alguns meses que eu não posto vídeo aqui. Eu não vou explicar por quê, porque fica muito chato. Quero conversar com vocês agora sobre este livro. Levei um tempinho para ler. Um livro curtinho do Andrew Solomon chamado Um Crime da Solidão, Reflexões sobre o Suicídio. Se você não conhece o Andrew Solomon, ele é autor desses outros 3 livros aqui. Longe da Árvore, que eu já li, tem resenha no canal, muito bom. O Demônio do Meio-Dia, que fala sobre a depressão, eu li 2 vezes, também tem resenha no canal. E Lugares Distantes, que são relatos sobre viagens e que ele fez ao longo da vida. Esses daqui eu comecei a ler e tem alguns artigos que são repetidos, seja deste livro ou de outros que eu já tinha lido dele. Então eu dei um tempo nele, não achei que estava tão interessante assim. Bom, nesse livro aqui, o Andrew, são 9 artigos que ele escreveu para alguns jornais e revistas, cuja temática principal, evidentemente, é o suicídio. O que eu gosto do Andrew Solomon, eu já disse isso em outros vídeos que eu resenhei aqui, é a sua pegada jornalística. E é confiável porque quando ele faz alguma afirmação em termos de percentual ou algum índice, ele sempre usa alguma referência. No final dos livros dele, inclusive desses 2 que eu mostrei aqui, O Longe da Árvore e O Demônio do Meio-Dia, tem um catatal só de referências bibliográficas. Então, quando ele afirma pra gente, olha, os homossexuais têm um índice, sei lá, 7 vezes maior do que heterossexuais para a intenção de suicídio ou para a tentativa de suicídio, de fato, ele afirma isso com base em artigos científicos, em estudos científicos. Então ele não usa isso de modo empírico, faz aquela afirmação empírica. Aqui nesses artigos, o último artigo deste livro, que na verdade não é um artigo, é a reprodução de uma palestra que ele fez. Essa palestra tem no YouTube e foi para o TED Talk, enfim, a palestra é uma das mais famosas dele. E quando eu comecei a ler, eu não me dei conta que na verdade era aquela palestra. E eu falei, nossa, eu já assisti ela tantas vezes que depois eu fiquei impressionado de por que eu não me lembrei dessa palestra. E é uma palestra muito comovente. Nesse livro aqui, um dos artigos que ele apresenta, ele comenta o suicídio assistido da mãe dele. Porque a mãe dele foi diagnosticada com câncer e ela decidiu que se o tratamento não surtisse efeito e chegasse naquele momento do paliativo, ela preferiria morrer. Ela não queria sentir dor. Então houve um acordo, na época ele morava fora, ele teve de vir para encontrar a mãe, cuidar dela. A mãe ficava mais com o pai e com o seu outro irmão. E eles assistiram o suicídio dela. Ela fez uso de um determinado medicamento, tomou em altas doses até morrer. E isso pode parecer chocante e de fato marca bastante a vida do Andrew Solomon, porque um dos artigos que ele fala aqui é sobre a hereditariedade do suicídio, seja ela genética ou comportamental. Quer dizer assim, pessoas que têm suicidas na família têm mais chances de se tornar suicidas, ou pessoas, geneticamente falando, puramente geneticamente falando, ou apenas por uma imitação de comportamento. Além disso, ele vai, como jornalista, ele também afirma, e isso através de dados estatísticos, que quando ocorre na mídia, por exemplo, uma supervalorização de um caso de suicídio, as pessoas tendem a procurar um porquê. Então, ele dá um exemplo. Por exemplo, o Robbie Williams, que, enfim, era super feliz, super famoso, e aí ninguém entende por que uma pessoa muito feliz, com uma família que ri tanto, pode cometer suicídio. É fato que, assim, também é cientificamente comprovado, pelo menos até o momento, que a maior parte das pessoas que cometem suicídio tem algum grau de transtorno mental de qualquer natureza, seja esquizofrenia, bipolaridade, depressão grave, maior ou menor, mas tem algum grau. Mas não necessariamente isso não seria uma regra. Eu acho que o que é interessante de ler esse livro, na verdade, é para quebrar esse tabu de que a gente não deve falar sobre suicídio, e principalmente pela linguagem dele. Alguém acha que, eu já disse isso ele dos outros 2 livros, que acha que ele vai ter uma linguagem muito rebuscada, muito elaborada, mas ele é bastante acessível. Eu sei que tem gente que acha que ele é monotemático, por ter um livro inteiro dedicado à depressão. Esse livro aqui também fala sobre depressão, sobre a depressão dele, o fato
da negação que ele teve da sua homossexualidade, a relação que ele teve com a mãe dele, que não foi boa em aceitar a homossexualidade dele, o quanto ele sofreu de bullying por ser um garoto mais afeminado e o quanto isso reverberou na sua vida adulta. Então, tudo isso marcou a vida dele para que ele também desenvolvesse a depressão. E o que eu acho mais legal ainda do livro, que acho que isso também é ciência, o que é mais legal, é a incerteza. Então, aqui ele apresenta também alguns artigos que se contradizem. E quando você começa a estudar ciência, você também percebe isso, que às vezes existem opiniões que são distintas, elas conseguem coexistir para a gente chegar até um determinado assunto e alguma conclusão. Olha, não é um livro muito fácil de se ler no sentido do tema, isso é verdade. O capítulo que ele fala sobre a Virginia Woolf e a Sylvia Plath é bastante triste, até porque se você já leu assim, essas duas autoras, eu li a Redoma de Vidro, dessas autoras eu li a Redoma de Vidro e Mrs. Dalloway. E eu conheço a história da Virginia Woolf até pelo fato de como ela escolheu se matar, que foi bastante trágico, ela colocou pedras, enfim, a escolha da água... Enfim, a vida dela foi bastante triste. Ela tinha uma doença mental bastante grave e que, enfim, chegou ao final com um suicídio. Eu acho que é um tema bastante relevante e muito importante para a gente tratar por conta dos sinais que as pessoas dão em relação ao suicídio. Setembro é o mês amarelo, todo mundo fala sobre suicídio, vamos ouvir, mas a maioria das pessoas não consegue falar muito isso, porque é um tabu, seja ele social, econômico ou principalmente religioso. A maior parte das religiões considera o suicídio como a pior coisa que você pode cometer. E há um capítulo polêmico aqui também, que ele fala sobre aquele caso dos tiros em Columbine, em uma outra cidade nos Estados Unidos também, que eu não me recordo qual cidade aqui. Eu tô com o marcador do pessoal do Elefante Literário. Um abraço para eles. E eu não me lembro qual cidade que foi. Newport, acho que foi isso. E ele fala que você deve... Tem até uma afirmação de um psiquiatra que diz que uma pessoa que comete o suicídio, ela tem o desejo de morrer, de morte e de matar. Inclusive ela mesma, é óbvio. Mas ele fala sobre esses meninos, desse caso, assim, e aí nesse momento é que a polêmica, principalmente nos dias de hoje, com essa história de porte e posse de arma, e aí eu não vou entrar nessa discussão, esqueçam os haters aqui nos comentários, porque eu não dou nem esse prazer de responder, mas... Todos os estados americanos onde houve uma liberação do uso de armas, a violência entre jovens, a violência, doméstica aumentou, os casos de suicídio também aumentaram, e é o maior país do mundo, né? É o país do mundo onde maior casos de suicídio por armas. Ou seja, se você libera a arma, você aumenta as chances das pessoas se matarem. Ninguém quer acreditar nisso, mas isso é estatística. Então, e nesse capítulo especificamente, ele fala sobre o olhar que você deve ter sobre esses meninos. Porque a gente precisa encontrar a culpa nessa raiva, né? É impossível que alguém em sã consciência fizesse o que eles fizeram, mas seguramente o que ele diz é que esses meninos que cometiam tinham um ódio por si muito grande. E por isso que eles matavam e depois se matavam. Então não é um tema fácil, assim. Eu digo que ele é fácil de ler por conta é acessível, mas não é um tema digesto, assim, dependendo da época da vida que você estiver, tá bem? Mas, bom, quem me conhece aqui no canal e me acompanha, eu acho que um monte de gente abandonou, porque faz tempo que eu não posto. Andrew Solomon é um queridão meu, ele é meu crush literário, eu adoro. Talvez eu volte nesse livro aqui, mas ele não tava, tinha uns 2 capítulos a respeito da Rússia, e aí tava me incomodado, assim, não era uma temática que estava me... É porque eu esperava outra coisa desse livro. Talvez seja isso, eu vou pegar ele em um outro momento. Mas eu recomendo para você, Andrew Solomon é um livro fininho, eu fiz várias marcações aqui, tem algumas passagens bem interessantes, e eu acho que vocês deveriam ler. Sinceramente, em tempos de liberação de armas, isso aqui é fundamental, tá certo? Acho que agora eu consigo voltar com o canal de uma vez, agora eu tenho um equipamento decente para poder gravar e voltar com tudo nas leituras, tá bem? Não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha maroto, ou pode dar um joinha ao contrário, porque se você não sabe, isso também faz com que divulgue da mesma maneira, tá bom? Um beijo no coração, tchau!